Oi pessoal, bom dia, meu nome é Carla e eu quero compartilhar algo com vocês hoje. Nesses últimos dias de pandemia, a gente vê que toda a igreja está orando pelos enfermeiros, pelos médicos, pelos doentes, pela nossa economia, pelo nosso governo, enfim, por toda essa calamidade que veio junto com a pandemia, né? A grande questão é o que a gente espera que Deus faça no meio de tudo isso. João 11 vai contar pra gente a história de Lázaro, você já deve conhecer ela. E se a gente ler essa história como se a gente estivesse naquele cenário, junto com Jesus ali, a gente esperaria algo completamente diferente de Jesus. Quer ver? No início do capítulo 11, diz assim: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: esta doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro. Se a gente estivesse ali com Jesus naquele momento, a gente esperaria que Jesus corresse e fosse curar Lázaro. Afinal, se ele curou tantas pessoas doentes, por que ele não curaria o seu amigo? Mas a Bíblia continua falando no versículo 6. Quando Jesus ouviu falar que Lázaro estava doente, ele ficou mais 2 dias onde estava. Então é algo surpreendente pra gente a reação de Jesus, se a gente não soubesse o final da história. E daí, Jesus ele sabe da morte de Lázaro, e ele vai falar uma coisa para os discípulos dele, ali no versículo 14 e 15, Jesus ele fala: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. É estranho Jesus falar que estava contente por não estar ali no momento que Lázaro morreu, mas como ele disse, aquela doença serviria para a glória de Deus. E ele disse que não estava lá para que os discípulos dele crescem. Então a gente sabe que Jesus ele foi até Lázaro, ele conversou com Marta e Maria, ele ressuscitou Lázaro. E o versículo 45 vai falar que muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Então a atitude de Jesus parece muito estranha pra gente, dele não ter corrido ali para encontrar Lázaro assim que soubesse que ele estava doente, mas no final, por causa da atitude que Jesus tomou de esperar mais um pouco e ressuscitar Lázaro, muitas pessoas viram aquele grande milagre e creram em Jesus. Aquele acontecimento glorificou o Filho de Deus. Jesus ele está mostrando pra gente que nem sempre a urgência é a sua prioridade. Jesus ele age no tempo certo e da forma certa, e muitas vezes isso é diferente daquilo que a gente acha. Nesses últimos dias nós estamos orando, pedindo para que Deus ele nos tire dessa situação, para que Deus restaure as pessoas que foram afetadas pela pandemia, não só pela doença, mas também pela economia. E é certo a gente orar. Jesus ele falou que nós tínhamos que orar. Na oração do Pai Nosso, ele fala que nós temos que orar desejando que venha o reino de Deus, que a vontade de Deus seja feita. Embora Deus tenha todo o controle da história e ele sabe o que vai acontecer e ele vai fazer tudo da forma dele, isso não nos isenta de crer. Quando Jesus estava ali conversando com Marta um pouco antes de ressuscitar Lázaro, ele disse o seguinte, no versículo 40: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Embora Jesus já tivesse um plano estabelecido, ele pediu para Marta crer nele. E Deus nos chama a crer que ele vai fazer as coisas da forma dele, a andar de acordo com a vontade dele, e apesar de tudo isso, orar dizendo: venha o teu reino. O próprio Jesus, quando estava orando ao Pai, ele disse: contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Então que nesse momento a gente ore diante de Deus, colocando toda a nossa vida diante de Deus e sabendo que ele vai fazer a vontade dele. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esse tempo, pela tua palavra onde o Senhor nos mostra que tudo é feito da tua vontade, e isso é o que mais te traz glória. E Senhor, que venhamos colocar nossa vida diante de ti, tudo que temos diante de ti, que venhamos orar sempre por esse momento em que estamos passando, pelo bem das pessoas, e crer e confiar que a tua vontade boa, perfeita e agradável é que será feita, Pai. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.